A paz do Senhor Jesus, meu querido irmão. Oremos. Pai de amor, libera sobre essa pessoa agora, Pai, a unção da graça, para que ele venha receber poderosamente virtude, e virtude e graça seja multiplicada em sua vida. Senhor, abre a mente para entender, traz o poder na minha voz para que ela seja a sua, e que fale aos corações, e que haja edificação. Repreende o diabo que vem tentar roubar a palavra, a semente. Em nome de Jesus. Amém. Hoje leremos Salmos 48. O título diz assim: um cântico, salmo da tribo de Corá, dos coraitas. Bem, primeiro que esse salmo é uma música, né? Diz assim: grande é o Senhor e digno de todo louvor. Você sabe, a palavra dignidade significa orgulho. Orgulho e dignidade são a mesma coisa, de certa forma. Então, só Deus pode ter orgulho. O orgulho, ele é uma prerrogativa divina, portanto, sempre que nós temos orgulho, o orgulho nos contamina, porque através do orgulho você toma para si algo que não deve ser seu, no caso, dignidade. Por que só Deus é digno? Porque só Ele é perfeito. Você, para ser digno de alguma coisa, deveria ser perfeito, e ninguém é perfeito em nada. Por quê? Tudo aquilo que nós somos bons gradualmente. Nós temos uma bondade, uma perfeição, entre aspas, né? Perfeição gradativa. Então, você pode ser o melhor advogado que você conhece, mas você é o melhor advogado da sua região. Pode ter algum advogado do mundo que seja melhor do que você. Você pode ser o melhor pintor que você conhece, mas você é o melhor pintor ali no seu círculo de contatos. Tem algum pintor em algum lugar que é muito melhor do que você. Você pode ser a pessoa mais honesta que existe no seu círculo de contatos, mas pode ter uma pessoa bem mais honesta que você em algum outro lugar. Então, nós não somos perfeitos. E até aquele que é o melhor, ele só é o melhor atualmente. Daqui 10, 15, 20, 30 anos, aparecerá um outro melhor do que ele. Então, nós não temos essa dignidade, porque perfeição é o valor máximo, absoluto. Deus é perfeito porque Ele é absolutamente fiel, absolutamente bom, absolutamente o amor. Ele é absolutamente paciente. Então, Deus ele representa o ápice, o topo de todas as características, qualidades, poder. Em tudo, ele é a representação máxima. Sendo ele a representação máxima, só ele é digno, ninguém mais é digno. Então, isso significa que orgulho, dignidade, porque o orgulho é o senso da dignidade, é um sensor que faz você pensar que é digno. Esse senso da dignidade, ele é uma prerrogativa divina. Ele é uma prerrogativa divina. Por ser uma prerrogativa divina, isso significa que se você toma para si, você está tomando aquilo que é de Deus. E todo mundo que toma algo de Deus para si, o que acontece com ele? Consequências ruins. O Senhor é digno de louvor. A palavra louvor em grego significa eulogia, que vem da a palavra elogio, né? Então, louvar é falar bem. E catar-se, em grego, é maldição, é falar mal. Maldição ou catar-se significa simplesmente falar mal. Então, o Senhor é digno de todo louvor, que fale bem dele. Já você não. Porque até quando uma pessoa fala bem de você, ele está falando porque não te conhece. Porque se ele conhecesse seus pensamentos, seu coração, ele não falaria. Porque ele veria que você é uma pessoa suja, pecadora.
uma pessoa que tem vários conflitos interiores e que não tem nem nada belo para mostrar, não. Então nós somos assim, mas Deus não é assim. Ele é digno de louvor. Seu santo monte belo e majestoso é a alegria de toda a terra, como as alturas do Zafon e o monte Sião, a cidade do grande rei. O monte de Deus, atualmente, que está descrito lá em Hebreus, é o monte Sião. O monte Sião, ele representa a graça de Deus. O que é a graça de Deus? A graça é o fato de que Deus te aceita agora, apesar de você ser pecador. A graça de Deus é a representação de que tudo que você tem, você não merece. Mas ele te dá mesmo assim. Por quê? Porque ele é bom e não porque você é bom. Não é porque eu sou bom, mas porque ele é bom. Então, esse é o Monte Sião. E esse monte, ele é tido como belo, majestoso. É a alegria de toda a terra. Por quê? Deus agora não imputa aos pecadores os seus pecados. Então, o Deus que justifica o ímpio, como está escrito em Romanos, te aceitou, me aceitou. E isso é um motivo de grande alegria, porque caso ele não tivesse me aceitado e te aceitado, estaríamos condenados ao inferno. Então agora estamos alegres, porque fomos salvos. Nas suas cidadelas, Deus se revela como sua proteção. Tem mulher que fica com tanto medo de ser traída, que ela pensa, vamos casar com um homem feio, porque me casando com um homem feio, nenhuma mulher quer ele, então não vou ser traída. Ela está tentando forjar a sua própria proteção. Como que ela quer forjar a sua proteção? Pelos seus meios, no caso, se casando com um homem feio. Só que não adianta. Não adianta. A única proteção verdadeira que nós temos é o quê? O Senhor. Então, se é para um homem não trair, ou uma mulher não trair, só pode ser Deus. Orar, falar, Senhor, protege ele, orar todos os dias. Senhor, protege ele, não deixe ele cair na tentação, não deixe ele ceder à tentação. Por quê? Porque ele vai ser tentado, ela vai ser tentada. Vai olhar um homem bonito, vai desejar ir para a cama com ele. Vai olhar uma mulher bonita, vai desejar ir para a cama com ela. Quem é que vai livrar? O Senhor. Só que o Senhor, ele é a proteção a respeito de tudo. Não é porque você coloca uma cerca elétrica na sua casa que ninguém vai entrar na sua casa, invadir, roubar. Então, o Senhor é a verdadeira proteção. Nós só podemos confiar totalmente nele. Ele é o único que pode todas as coisas e que, por amor a nós, temos garantias de que ele não vai falhar. Ele não falhará. Versículo 4. Vejam, os reis somaram forças e juntos avançaram contra ela. Contra quem? A cidade do grande rei, que está no monte Sião. Quando a viram, ficaram atônitos, fugiram aterrorizados. Ali mesmo o pavor os dominou, contorceram-se como a mulher no parto. Foste como o vento oriental, quando destruiu os navios de Tarsis. Esses coraitas talvez estão se referindo a uma guerra que Israel participou e que Deus jogou no povo, no exército inimigo, pavor, medo. Um pavor gigantesco que fez eles fugirem, eles correrem. Provavelmente ele está se referindo a isso. Mas, quanto a nós, Deus pode fazer isso também. Às vezes você está com medo de algo, precisando de uma proteção, você pode orar muito bem para que o Senhor ele coloque medo nos seus adversários, medo nos seus inimigos, de modo que você se safe daquela situação. Tem casos aí que eu já vi de testemunhos que uma pessoa foi ser assaltada e ela diz, em nome de Jesus, perde as suas forças. E o ladrão não consegue mais roubar ela. Por quê?
Deus feriu ele com pavor. Ficou atônito. Então Deus dá esse poder na situação. Versículo 8. Como já temos ouvido, agora também temos visto, na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade de nosso Deus. Deus a preserva firme para sempre. O Senhor é o único que pode nos preservar. Eu vejo muitas mulheres hoje, né, sendo escravas da vaidade, se entregando a cirurgias plásticas, procedimentos estéticos, mas eu vou te dizer, o melhor procedimento é você orar e falar: Senhor, não deixa meu rosto envelhecer. Senhor, não deixa o meu corpo ficar feio. E você vai orando e crendo, e fazendo o que dá para fazer, que não seja invasivo. Mas o Senhor é aquele que nos preserva. Às vezes a preocupação de alguém é quanto ao que comer, ao que vestir, ao trabalho. Ah, Deus, eu estou com esse emprego aqui, nossa, eu tenho tanto medo de ser demitido. Não, o Senhor é quem te preserva. É Ele quem faz o seu negócio ir para frente, a sua empresa não te demitir, seu marido preservar a fidelidade, por aí vai. Ele é aquele que preserva. Nós só podemos confiar nele. Versículo 9. No seu templo, ó Deus, meditamos em teu amor leal. Sim, nós vamos à igreja para meditar, sabe? Para fazer um processo de raciocínio ativo. Então você está ali na igreja, quando você está ouvindo a pregação do pastor, você está meditando, você está pensando, você está refletindo, você está considerando todas as coisas. Você está considerando todas as coisas. Então, meditar no amor. Você sabe, quanto mais você medita no amor leal do Senhor, por que é leal? Porque nós erramos e o amor de Deus não vai embora. Então, às vezes você peca, pecados feios, pecados graves. E aí você está acostumado com a meritocracia e pensa: ah, não, Deus vai me abandonar. E ele não abandona, ele permanece ali. Aí quando você vê, sabe, esse amor leal que ele tem, e você medita nesse amor leal que ele tem, o que acontece? Você passa a amar ele mais. Então nós o amamos, por quê? Porque ele nos amou primeiro, como está escrito em 1 João. Então, o Senhor nos amou primeiro, e nós, meditando nesse amor, passamos a amar ele. Por quê? Qual que é o amor dele? O amor dele é assim: quando você falha com um namorado, um pretendente, uma corte, um marido, você pensa: ah, meu Deus do céu, ele vai me deixar, ele vai me abandonar, ele não vai tolerar essa falha, esse erro meu. E a maioria das vezes ele te deixa mesmo, ele te abandona. Ele não quer mais saber de você. Por quê? Porque aquelas palavras, né? Eu te amo, eu quero estar para sempre com você. É mentira. Ninguém ama outra pessoa assim. Se você pensa que um casamento dura por causa de amor de homem, você está enganado. Esse texto diz que é o Senhor quem preserva. Foi o Senhor quem preservou esse relacionamento a ponto dele durar isso tudo. Mas o amor do Senhor é leal. Quando você falha, ele não vai embora. Se você trai ele, ele permanece. Se você cai, ele te levanta. Diferente do amor dos homens, o amor do Senhor é um amor leal. Então, é um amor que ele perdura. Ele não é temporário. Ele perdura, apesar das suas falhas, dos seus erros, das suas incoerências, das suas fraquezas, das suas contradições. Então, quanto mais você medita nesse fato de que ele não vai embora, apesar de tudo que você faz, apesar de tudo que você cai, tudo que você erra, isso vai gerando um vínculo de amor com ele. O segredo para se amar a Deus, se amar a Cristo, se amar o Espírito Santo, é meditar nesse amor leal que ele tem.
um amor que não é passageiro, um amor que é duradouro. Medita nesse amor para que você passe a amar a Deus e, amando ao Senhor, se entregar por Ele. Versículo 10. Como o teu nome, ó Deus, o teu louvor alcança os confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. A mão de Deus está cheia de justiça por duas razões. A primeira é: Deus é justo e faz justiça àqueles que praticam a injustiça. Segundo, o Senhor encheu a sua mão de justiça quando ele pagou seus pecados. E essa justiça ele colocou em você, porque ele pega o seu pecado para ele e coloca a justiça dele em você. Ele faz uma troca. Você agora é justo e Jesus se tornou pecador por sua causa. O louvor de Deus alcança os confins da terra, porque olha só, eu estou aqui falando de Deus, falando bem de Deus. Então, isso é louvor. Eu estou louvando a Ele, falando coisas boas a respeito dele. Então, esse louvor a Ele alcançou os confins, porque nós estamos no Brasil. O Brasil, ele é diametralmente oposto a Israel. É muito longe. Aqui são os confins da terra para esses coraitas que escreveram esse louvor. O Monte Sião se alegra, as cidades de Judá exultam por causa das tuas decisões justas. Então, aqui, contextualmente, fala sobre um Deus vingador que vinga os adversários, aqueles que nos fazem um mal gratuito, que interpela nossa causa e nos defende. Deus vai julgar a sua causa. Percorram Sião, contornando-a, contem as suas torres. Observem bem as suas muralhas, examinem as suas cidadelas, para que vocês falem à próxima geração. Que este Deus é o nosso Deus para todo sempre, e ele será o nosso guia até o fim. Deus é o nosso guia por meio do Espírito Santo que ele nos deu. Tanto é que em Isaías diz que haveria uma voz enquanto nós caminhássemos no caminho. E essa voz nos diria: este é o caminho, vai por ele, permanece por ele, caminha por ele. Então, o Senhor é o nosso guia e nós devemos falar do Senhor à próxima geração, aquilo de bom que ele tem a oferecer. Falar com louvores ao nosso Deus. Nas notas de rodapé, diz assim: celebração da segurança de Sião, como ela é vista pelos olhos da fé. Por ela ser a cidade do grande rei, talvez tenha sido cantada pelo coral levítico, em nome dos adoradores reunidos no templo. Porque isso foi um louvor, né? Como diz o título. O primeiro versículo e o último combinam-se juntos, para emoldurar o conjunto total com a confissão consoladora a respeito do Deus de Sião. Resume o tema principal do corpo do Salmo. 4 estrofes que em hebraico estão dispostas em simetria, 3 versos, 4 versos. 4 versos. A beleza de Sião como cidadela impregnável de Deus. A futilidade dos ataques inimigos, a alegria de Sião por causa dos atos salvíficos de Deus. No versículo 1 diz assim: na cidade do nosso Deus. O nosso Deus ocorre nesse salmo somente aqui, no centro e no fim. Versículo 2. Sua posição elevada e segura são a sua beleza. Embora não são o cume mais alto da sua cordilheira de montes, na sua relevância como monte de Deus, é a montanha mais alta do mundo. A alegria de toda a terra. Talvez se refira à admiração das outras nações, como a que foi expressada pela rainha de Sabá. Sim, a rainha de Sabá foi visitar o rei Salomão e viu a cidade de Sião. E quando ela viu as... Nossa, tem alguém me ligando logo agora. Por que eu não deixei no...
Era para não ter deixado no modo avião, meu Deus do céu. Rainha de Sabá visitou a cidade de Israel, a nação de Israel, e conheceu a maravilha que era a cidade naquela época de Salomão. O Monte Zafon, no extremo norte, era para os fenícios a residência sagrada de El, o principal dos seus deuses, assim como o Monte Olimpo era a cidadela da montanhosa de Zeus para os gregos. O Monte Zafon, né, era um deus, era o monte de referência do deus dos fenícios, né, Zafon. Então por isso que ele faz uma comparação no versículo 2, como as alturas do Zafon é o Monte Sião. Porque os pagãos, às vezes, eles faziam isso. Oi, Paula, tudo bem? A graça de Jesus esteja com você. Assim como os outros, os deuses pagãos, eles tinham montes, dos quais eles apelidavam de montes dos seus deuses, o nosso Deus, ele apelidou o Monte Sião como seu, né? Versículo 3. O próprio Deus, e não as muralhas de Sião, era a defesa da cidade. Versículo 4, 7. Os ataques fúteis das nações hostis, que fugiram em pânico quando perceberam que o grande rei estava em Sião. Acontecimentos como a destruição da confederação inimiga nos dias de Josafá. Em 2 Crônicas 20. Ou a matança dos assírios nos dias de Ezequias, em 2 Reis 19. Talvez tenham estado presentes na mente do salmista. Por quê? Quando os inimigos iam atacar Israel, o próprio Deus defendia eles, né? Se vingava deles. Então, quando eles percebiam, né, o grandioso Deus Todo-Poderoso, batiam em retirada, amedrontados. Às vezes pode ser que Deus dava uma visão, né, dele mesmo para os inimigos de Israel, e eles viam aquele ser enorme, poderosíssimo, e ficavam com medo e batiam em retirada. Versículo 7 fala sobre os navios de Tarsis. E o 8, o versículo central e também o tema é cumulativo, assim como em Jó 42:5. Tinham ouvido porque os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no tempo deles. Mas agora na experiência litúrgica de Deus, no seu templo, tinham visto como a cidade de Deus é segura. Sim, às vezes a gente conhece as coisas, né, por ouvir falar. Mas depois nós vamos conhecer por experiência própria. Então, tem muitas pessoas que eles têm apenas as experiências dos outros para contar. Mas Deus tem experiências para nós, para cada um de nós. Você pode viver novas experiências em Deus. E você pode almejar com o seu coração essas experiências. Porque Deus não vai te dar coisas. Essa é a regra, tem suas exceções. Mas Deus não vai te dar coisas que você não deseja. Então, se o Senhor vê que você é contente em experimentar não, ouvir falar das experiências dos outros, mas você nunca tem anseio por ter as suas, então você não terá mesmo. Mas você tem que romper em fé e dizer: eu terei as minhas experiências com o meu Deus. Eu vou falar em novas línguas, eu vou experimentar milagres, eu vou ver o agir dele, e assim sucessivamente. Todas as experiências que você já ouviu, você pode querer para si, e Deus vai te dar. Uma vez apareceu 4 mil e poucos reais na minha conta, quando eu tinha que pagar umas contas e eu não tinha de onde tirar o dinheiro. Então, eu já vivi aquelas experiências de Deus depositar dinheiro na sua conta.
Aí é que tá, eu não sei de onde veio o dinheiro, nem o atendente do banco soube dizer, mas estava lá. Então, você não precisa só de ouvir, você pode viver qualquer tipo de experiência, mas não seja tolo. Né? Tem pessoas que vivem certas experiências e ele fala, não, Deus, eu não quero. Não, não, não. É melhor você pedir força do que você pedir para Deus te bloquear, para Deus te tirar. Força para suportar. No versículo 12:3 diz: o povo contempla a defesa de Sião, vista da perspectiva dos que têm visto. Então, eles mandam rodear a cidade e olhar o tanto que essa cidade é bonita, o tanto que ela é fortificada, para assim ficar maravilhado. A cidade literal de Sião nessa época, desses Salmos 48. Mas sabe, hoje nós não temos uma cidade literal, mas você pode olhar para Cristo. Cristo, ele é a sua fortaleza. Então, quando você medita em olhar o tamanho de Deus, ao invés de olhar o tamanho dos seus problemas, você cria fé. Isso te gera fé. E essa fé, ela te ajuda a permanecer firme diante de adversidades que nós passamos. Até hoje eu nunca conheci uma pessoa que não passa adversidades, inclusive pessoas ricas. Os ricos também passam problemas. Os problemas deles são diferentes dos nossos, mas eles passam problemas. Então, seja qual for, né, a sua dificuldade, Jesus é a resposta. É bom, sabe, tirar períodos de 30, 1 hora, 2 horas de oração. Quanto mais você estiver aflito, angustiado e sendo massacrado pelas circunstâncias. E você confessa a sua fé, confessa a graça de Deus, confessa que você crê no amor leal dele para te salvar e para te levantar. Oremos. Meu Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida da Paula, dê a ela forças para enfrentar todas as suas dificuldades, em nome de Jesus. Senhor, abençoa todos os que acompanharam essa ministração, que o Senhor possa fazê-los receber de corpo, alma e espírito abertamente, e que essa palavra produza fruto, fortificando a confiança e a consciência deles, para que eles olhem para Ti, que é a fortaleza nos tempos de adversidade, e eles possam assim vencer miraculosamente todas essas situações que lhes causam dano. Assim seja, no nome de Jesus. Amém.